Neste episódio, nós vamos tratar sobre os dados pessoais sensíveis e as suas bases de tratamento. No episódio anterior, nós tratamos sobre os dados pessoais e a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis é que os dados pessoais sensíveis precisam ter um pouco mais de atenção no seu tratamento, pois como o próprio nome já diz, eles estão inseridos em uma proteção máxima que o legislador quis lhes dar. E qual é a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível? O dado pessoal é aquele que possa identificar a pessoa. Então, se eu tenho o RG, eu consigo identificar a pessoa. Eu tenho a foto na carteira de trabalho, eu consigo identificar aquela pessoa. Já os dados sensíveis, além de identificar a pessoa, é possível dar uma discriminação em relação àquela pessoa. Por quê? Porque os dados sensíveis são aqueles dados de origem racial, étnica, ou sobre convicção religiosa, ou sobre opinião política, sobre sua filiação em sindicato ou organização de caráter religioso. São dados referentes à saúde ou dados referentes à vida sexual. Também os dados genéticos. Então, vejam só. A diferença do dado pessoal, que é aquele que só identifica, o dado sensível, ele além de identificar, ele cria uma discriminação. Então, se eu coloco lá no meu cadastro a coleta de um dado a respeito da religião, eu segrego, eu divido o meu cadastro entre os que são da determinada religião ou não. É necessário que eu tenha este dado, nós falamos lá atrás sobre os princípios, e um deles é a finalidade. Existe finalidade própria para eu ter essa informação a respeito do dado sobre a convicção religiosa, a convicção político-partidária? Eu preciso ter esse dado? O princípio também da finalidade e da adequação diz, se eu não preciso, eu não coleto. Então, o dado sensível é aquele dado que o próprio nome já diz. Como ele é sensível, o tratamento é mais complexo, o tratamento é mais fundamentado, o tratamento precisa um pouquinho mais de cautela. Todas as organizações têm dados sensíveis. Em alguns momentos nós verificamos que as empresas dizem, não, eu não trato dado sensível porque eu não trato nem dado religioso, nada. Você tem nas suas gavetas, em algum lugar, dado sensível relativo ao seu colaborador, pois você fez uma coleta em algum momento do exame admissional, o exame periódico, o exame demissional, e lá estão dados sensíveis em relação à saúde do colaborador. E esses dados precisam ser protegidos de uma forma mais cautelosa. Por isso que muita cautela no tratamento dos dados sensíveis. O dado sensível também, assim como o dado pessoal, ele tem as suas bases de tratamento lá no artigo 11 e seus incisos. O primeiro é o consentimento. Só que o consentimento para o dado sensível tem que ser específico do titular. Eu consinto que seja tratado o meu dado sensível para esta finalidade. Então, coletou o dado sensível, o titular tem que saber a respeito do que você está tratando este dado. Existe uma extensa lista, assim como os dados pessoais, sobre as bases de tratamento quando eu não tenho consentimento. O consentimento é a base de tratamento mais clássica, mais fácil e a mais segura. Mas algumas vezes, por conta do risco do negócio, por conta do modelo de negócio que eu tenho, não é muito custoso, demorado ou cria processos muito extensos buscar o consentimento do titular. E não é só o consentimento que é a base de tratamento do dado, quer seja dado pessoal, quer seja dado sensível. Dado sensível também. Existe o mito do consentimento, nem todo dado sensível precisa do consentimento. É o mais clássico de conseguir, o mais fácil de conseguir. Se você tem, é o mais seguro. Mas muitas vezes você vai analisar se você não tem outra possibilidade de tratar que não seja o consentimento. Da mesma forma que o dado pessoal, também por medidas legais e regulatórias eu posso informar. Como por exemplo, a informação que eu dou para o INSS em relação à saúde do meu colaborador. É um dado sensível, mas eu informo o INSS. Por que eu estou fazendo isso sem o consentimento? Porque eu tenho base legal ou regulatória do controlador. É uma base que possível. Da mesma forma, a administração pública atuando em interesse público pode tratar dado sensível sem o consentimento, mas ela vai utilizar como fundamento esta base legal, que é
em nome do interesse público. Então, imaginem lá situações de saúde pública, estamos vivendo aí um momento de pandemia, informações são tratadas, né, dentro da administração em relação a dados cadastrais sensíveis daqueles que estão sendo monitorados, por exemplo, pela Covid. Então, pode fazer isso, não tem consentimento? Pode fazer, porque a base legal é políticas públicas atuando em nome do interesse público. Vou pular para entrar na proteção à incolumidade física, que também é uma base de tratamento que tem muita ligação com a administração fazê-lo em nome do interesse público. Então tem uma dupla base legal, por exemplo, a administração tratar deste dado, tá, que é sensível, mas nesse momento de critérios em relação à pandemia, os dados são tratados sem o consentimento. Por quê? Porque tem duas bases legais: interesse público e proteção à incolumidade física, quer seja do titular ou de terceiros. Também é possível tratar dados pessoais por órgãos de pesquisa, também para execução de contratos, se no próprio contrato, por exemplo, o contrato com as prestadoras de serviço de convênios médicos. Existe um contrato e o trânsito de informações entre operadora, entre clínicas, entre laboratórios, tudo isso tem uma base legal, que é um contrato, muito embora seja recomendável que esteja com o consentimento no contrato originário, mas muitas vezes, né, o tempo que possa levar isso, é possível tratar com fundamento na base legal chamada execução de contrato do titular ou do terceiro. Na tutela da saúde também é possível, e para garantir a prevenção à fraude ou a segurança do titular. O exemplo, a biometria para o ponto. A biometria é um dado sensível do meu colaborador, está armazenado lá em um determinado local da minha empresa. Essa biometria eu posso tratar sem consentimento, né? Porque é uma prevenção à fraude. Então, todas as hipóteses tratadas para dados sensíveis, nós verificamos que não está o legítimo interesse. Nós vimos no episódio anterior que uma das bases de tratamento do dado pessoal é o legítimo interesse. Não existe tratamento de dados por legítimo interesse nos dados sensíveis. Falamos sobre os dados pessoais, falamos sobre os dados pessoais sensíveis. Agora nós vamos falar sobre o que não é dado pessoal, o que não está abrangido, não faz parte do que a Lei Geral de Proteção de Dados quer proteger. Não se aplica o tratamento de dados pessoais, isso está no artigo 4º da lei, quando é realizado de pessoa natural sem fins econômicos. Então no meu dia a dia, se qualquer tratamento de dados seja feito pela minha pessoa, não minha pessoa enquanto profissional liberal, porque aí tem fim econômico, mas a minha pessoa trata dados sem fim econômico, não tem proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma base, é uma hipótese que não são dados pessoais. Então, eu disse o que é dado pessoal, disse o que era dado pessoal sensível, agora eu estou dizendo o que não é dado pessoal. Uma delas é quando for pessoa física sem fim econômico. Outra, que não são dados pessoais, é quando o tratamento é realizado com fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Então, quando se trata de matéria jornalística, nós temos uma extensa lista de dados pessoais que posso identificar. Algumas vezes pode ter até dado sensível, tá? Mas sendo matéria jornalística, não é dado pessoal tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como artísticos, né? Então, pode ser que numa expressão artística algum dado seja revelado. Ou acadêmico. Então, no nível acadêmico, as pesquisas acadêmicas que contenham dados não têm esta proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados. Também os dados tratados lá por segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Então, investigação criminal tem um monte de dados. Processos judiciais, um monte de dados. Investigação e repressão penal tem uma série de dados, que inclusive podem ser dados sensíveis, quando for sob este aspecto de segurança pública, defesa nacional, atividade de investigação, não é dado pessoal protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados.
Assim também diz lá proveniente de outros países, no artigo 4 fala proveniente de outros países, que apenas transite no território nacional. Imaginemos lá o dado de um estrangeiro que esteja num computador dentro do território nacional. Não é dado pessoal para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Mais dúvidas sobre dado pessoal sensível, suas bases de tratamento ou que não são dados? Estaremos no dia 26, reunidos com uma equipe, fazendo um bate-papo para responder as perguntas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados.